Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, vou começar com a minha autodescrição. Sou Josiane Nazário, mulher cis, branca, tenho os cabelos pretos. Estou com uma roupa, com uma camiseta cinza com bordô e uma calça jeans. Sou uma mulher não tão alta e estou bem feliz nesse momento. Então, hoje nós temos a mesa sobre a produção de documentos no âmbito do SUAS. E eu, antes de chamar aqui a mesa, para compor a mesa, eu quero chamar a Josiane Luz, que a Josiane Luz é psicóloga. Ela é conselheira, vice-presidente do CRP 12, presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP, graduada em Psicologia, especialista em avaliação psicológica pela Uniplac e mestre pela UFSC, docente do curso de Psicologia da Uniplac, servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Lages, pesquisadora participante do Grupo de Pesquisa sobre Deficiência, da UFSC. Quer fazer as honras, Josi? Por gentileza, uma salva de palmas. Também quero chamar a nossa outra convidada maravilhosa, Daniela Furlan. Ela é psicóloga, graduada em Psicologia pela UFSC, psicóloga assistente técnica do CRP 12 e atua na equipe técnica da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP desde 2018. Por favor, Dani, uma salva de palmas, pessoal. Obrigada. Nós pensamos sobre essa mesa porque é bem cotidiano escutarmos a produção de documentos, ter dúvidas, e, geralmente, é uma das situações que mais o CRP conversa e também atende os psicólogos referente a isso. Por isso que nós pensamos em trazer sobre a produção de documentos, trazer essa mesa com essas pessoas potentes, com bastante experiência na área. Então, nós iremos... Eu vou entregar o microfone para a Josiane começar. Pode ser, Josi? Pode ser. Certo. Funcionando. Isso. Serão 30 minutos de cada, e depois 30 minutos vai ser para a plateia fazerem perguntas. Então, participam, ficam bem à vontade, e vamos aproveitar esse momento potente, tá bom? Boa tarde. Então, quero iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, parda, tenho cabelos pretos, lisos, na altura dos ombros. Eu uso um óculos de grau. Estou usando a camiseta do evento, que é cinza, com as mangas bordô. Ela tem um mapa de Santa Catarina com alguns balãozinhos indicando diálogos, né? Que é o que a gente quer fazer enquanto gestão do CRP aqui hoje e em outros espaços também. E a frase, psicologia conectando saberes e práticas. Quero dizer também que eu sou muito feliz de estar aqui hoje, com muita alegria que venho participar desse evento. Quero iniciar cumprimentando as meninas que estão aqui na mesa comigo, a Dani e a Josi. Isso me deixa muito feliz também, de estar dividindo a mesa com elas. Quero também dizer para vocês que eu e a Dani estamos aqui representando a Comissão de Orientação e Fiscalização, mas não estamos sozinhas nesse evento enquanto comissão. Então, queria pedir para a Sara e a Patrícia se levantarem. A Patrícia é conselheira também do CRP 12, nossa conselheira secretária, e também membro da Comissão de Orientação e Fiscalização. E a Sara também é assistente técnica, trabalha, né, no CRP junto a essa comissão.
Eu vou iniciar trazendo algumas reflexões aqui. Vou pedir desculpa já de antemão se eu me emocionar um pouquinho falando, porque realmente participar desses momentos de reflexão, de divisão de práticas, é uma coisa que me mobiliza bastante enquanto profissional, né? Tenho 12 anos de formação e todos eles trabalhando no SUAS e, mais recentemente, na docência, há 3 anos. Tenho alunas minhas aqui e isso me deixa muito feliz também, porque elas trouxeram trabalhos para apresentar nessa mostra e me mostra também que, de certa forma, está dando certo, né? Que a gente está conseguindo cativar e mobilizar cada vez mais estudantes e futuros profissionais para a área das políticas públicas e, especialmente, para a assistência social. Eu fiz um pequeno texto aqui, para mim não me perder muito no tempo. Já esqueci de disparar o cronômetro, então o meu tempo começa a contar agora. Eu não conseguiria, também não tenho a pretensão de falar detalhadamente a parte mais técnica da produção de documentos, porque aí a Dani também vai abordar sobre isso, e ela tem bastante expertise nessa condução. Mas, além, né, de estabelecer esse espaço de diálogo, eu vou trazer alguns recortes, algumas reflexões, principalmente da minha experiência, né, enquanto trabalhadora do SUAS, enquanto professora, enquanto pesquisadora dessa área das políticas públicas. Quando eu estava organizando essa fala, eu comecei a pensar, primeiro, sobre as potencialidades do SUAS. A Jaiane, que está ali na outra sala, é minha colega lá na universidade, e, às vezes, ela diz assim: Josi, nós temos que motivar os estudantes para ir para a assistência social, mas você fala muito dos desafios, Josi, tem que falar das coisas boas. E aí eu costumo dizer para os meus estudantes que eu quero que eles vão trabalhar na política de assistência social, mas eu quero que eles vão fortes. Porque a gente sabe que lá na ponta não é fácil, que são muitos desafios. Então, eu quero motivá-los, mas eu também quero profissionais combatentes, profissionais fortes, que valorizem a participação social, que valorizem o controle social, que ocupem espaço de gestão, que ocupem cadeira nos conselhos municipais, que mobilizem fórum de trabalhadores, que mobilizem fórum de usuários, né? Porque eu acho que esse é o caminho que a gente, enquanto trabalhadores dessa política, deve seguir. E aí, quando eu fui pensar nas potencialidades, né, eu comecei a pensar o quanto que o SUAS desenvolveu muito em pouco tempo, né? Se a gente pega a partir da Constituição, onde foram pensadas as políticas públicas e sociais no Brasil, é 88. Eu nasci em 88. É muito jovem. 35 anos, gente, é muito pouco tempo que a gente tem de história de construção dessa política pública enquanto legislação, enquanto norma técnica, né? Com toda essa estrutura de serviços, de equipamentos, de programas, de benefícios. É muito recente, né? E o quanto que a gente já avançou. Às vezes a gente pega lá textos de 2014 e aí diz assim: tinha lá 2.000, 3.000 CRAs no Brasil. Olha hoje quantos a gente tem. Eu não acredito que exista um município no país que não tenha um equipamento de CRAs. Né? E aí, talvez o que falte seja mais essa defesa mesmo, né, da política de assistência social, quanto tem em outras políticas como saúde e educação. E aí, depois, eu comecei a pensar nessa diversidade de serviços, diversidade de práticas. Lembrei dos trabalhos que serão apresentados amanhã, né, que eu contribuí ali na seleção, na organização das salas,
E aí eu olhava aquele monte de prática diversa e atendimento a situações de violência, e grupo no CRAS, e formação. E aí eu pensei, nossa, gente, olha quanta coisa legal que a gente faz nessa política. Lembrei também lá dos projetos de intervenção que a gente faz lá na universidade, do quanto a gente trabalha para levar a política de assistência social para a ponta, para trabalhar com os serviços, para entrar nas escolas, nos territórios, né? Enfim. E eu fiquei pensando, nossa, como esse sistema tem potências, né? Tem potencialidades. E aí me deu muito orgulho de ser trabalhadora do SUAS. E aí eu acho que divido, né, essa alegria com muitos aqui. Por outro lado, eu também, né, não posso me furtar de falar dos desafios, porque já disse, né, que eu quero que as pessoas sejam combativas e fortes trabalhando nesse sistema. E aí eu comecei a pensar lá nas demandas que a gente recebe na COF, né, e no que eu converso com os meus pares também dentro dessa política. E aí as meninas trouxeram, né, hoje de manhã, quando trazem o histórico do SUAS, elas falam também, e a gente discutiu aqui alguns desses desafios, né? A questão do financiamento, das condições de trabalho, dos vínculos, né, que nem sempre há concurso público, que há muita rotatividade dos profissionais, e isso dificulta o vínculo com as famílias, com a comunidade. A questão das influências político-partidárias nos meios aí de discussão, né, e, sobretudo, nos municípios de pequeno porte, a gente sabe que é a maioria em Santa Catarina. Os desafios para efetivar uma atuação interdisciplinar e intersetorial. A gente nem sempre tem rede. Essa rede também sofre das mesmas fragilidades que nós sofremos, né? E essa construção de diálogo também com o serviço social, com o direito, com outras áreas de atuação, nem sempre é tão simples. E talvez uma das falhas, né, se a gente puder chamar assim, é lá na formação, que a gente também não discute de forma interdisciplinar, né? A necessidade também de ampliação da formação profissional, a Simone trazia, né, sobre a educação permanente, né, enfim. Então, foram esses os desafios que eu consegui lembrar, né, para a gente apontar aqui também. Então, a gente tem essa dualidade, né, ao mesmo tempo, muitas potências e muitos desafios. Quando eu estava refletindo sobre isso, eu lembrei de um texto que é do Alexandre Franca Barreto, que o título dele é sobre a dor e a delícia da atuação psicológica no SUAS. E aí, só nesse título, a gente já consegue, né, pensar, né, nossa, o que tem de coisas boas e de desafios também. Mas ele vai instigando outros tipos de reflexões, situações que eu já vivenciei enquanto trabalhadora. Fala de uma perspectiva de cuidado, que a gente cuida do outro também na política de assistência social, e nem sempre a gente cuida de nós, né, enquanto trabalhadores. Sobre as possibilidades e limites da nossa atuação, né, a ética e o respeito, quer fazer esse atendimento no SUAS, respeitar o tempo do usuário, que nem sempre, quase nunca, é o tempo que a gente espera que seja. O quanto que nós trabalhamos, né, sobre o protagonismo desse usuário, o quanto que a gente ocupa os espaços de gestão e de controle social. E aí cheguei, a partir disso, né, a ideia da mesa é discutir sobre a produção de documentos. E eu entendo que não tem como a gente discutir sobre a produção de documentos sem partir da prática, porque todo documento que a gente produz, ele vai refletir sobre uma prática profissional. Para chegar no documento, tem uma série de atendimentos, de encaminhamentos, de visitas, de construção de plano de acompanhamento, e essa concretude, né, da produção do documento, ela vai ter que abarcar uma complexidade enorme de subjetividades, de vulnerabilidades, de riscos, de violações de direitos e, sobretudo, da história de vida dessas pessoas. Eu trabalhei durante toda a minha
História na Assistência Social em CREAS. E o CREAS é muito demandado a produzir documentos, principalmente a pedido, né, do Sistema de Garantia de Direitos. E o quão complexo é essa produção de documentos em CREAS. Eu lembro de dias assim que eu sentei com a equipe ou com a dupla, né, com a assistente social que trabalhava comigo, e ficamos ali debatendo sobre aquele documento, sobre aquelas histórias, pensando no impacto que esse documento, né, poderia ter na vida daquela família, daquelas pessoas, e o quão complexo é isso, né, a gente materializar todo o contexto social de vulnerabilidades e de, enfim, de histórias, né, dessas pessoas em um documento. E aí, eu tentei fazer uma conta, mas eu não fui muito longe, porque eu queria saber quantos relatórios eu já tinha feito no CREAS. Acho que eu vou pedir aí para algum estudante fazer um TCC. E aí eu desisti de fazer essa conta, porque são muitos, não tem como quantificar, né, quantos documentos eu já produzi. E eu comecei a pensar nas histórias das pessoas, né, como que essa produção de documentos impactou lá na vida dessas pessoas. E aí eu fui lembrando de algumas histórias. E aí, da mesma forma como foi dito hoje de manhã, né, que, às vezes, essa produção de documentos nos é demandada pelo judiciário, e a gente tem que questionar essa demanda, e a gente não precisa necessariamente responder sobre da forma como vem, né, a gente precisa estar questionando essa demanda e não deixar de responder, mas responder de uma forma técnica, de uma forma qualificada. Eu fiquei pensando também o quanto que a gente faz o contrário, né? O quanto a gente pode fazer o contrário, o quanto que a gente também deve buscar esse sistema para trabalhar a favor das famílias. Aí, lembrando, né, de um exemplo, tinha um caso que estava em acompanhamento no CREAS já há algum tempo, e a rede tinha um entendimento um tanto quanto cristalizado sobre a história de uma família, e a leitura era que aquela mãe era negligente com os filhos, e a rede foi encaminhando nesse sentido, assim. E, no decorrer do acompanhamento, a gente percebeu que não era a violência em si, a negligência em si, né? Aquilo era um pedaço da história daquela família. Havia outras violências, uma violência que essa mulher sofria também, e muitas vezes acabava, né, reproduzindo com os filhos. E aí a gente produziu um documento provocando isso, né, para a rede, para o Ministério Público. E acredito que, a partir disso, a gente evitou um acolhimento institucional que ia mudar a vida daquelas crianças, daquela família, daquela mãe. E eu acho que é esse o impacto que a gente precisa pensar, né? O quanto que aquilo que a gente materializa no documento vai mudar o rumo de algumas histórias. E aí, costumo brincar, né? Anotei aqui uma coisa que eu pensei quando estava fazendo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Já diria o nosso querido Peter Parker, né? Que bom que, no SUAS, essa responsabilidade a gente divide com a equipe, com a rede, né? A gente consegue trabalhar essa potencialidade também do sistema. E aí comecei a pensar também, e trago aqui como reflexão, né, o quanto que a gente está disposto a compreender essas famílias, ou o quanto que a gente faz leituras que foram apontadas aqui mais cedo também, de que essa família não adere, não vincula, né, ao serviço. O quanto que isso nos exige também uma desconstrução enquanto sujeitos e uma análise de toda a conjuntura político-social, né? Quanto que, para a gente ter uma atuação ética, uma atuação técnica, a gente precisa ter consciência da história do nosso país, ou da história da
da América Latina, como a Ínia refletia hoje cedo. E aí eu trouxe uma outra frase, né, da Luane Santos, que ela diz: como cada um de nós sustenta, alimenta e reproduz as desigualdades sociais. E como que e aí eu acrescento, né, como que a gente reproduz esse contexto de desigualdade social nos documentos que a gente produz. Se a gente não tem consciência do quanto o Brasil é um país desigual, do quanto é um país que é capacitista, né? O quanto as nossas práticas às vezes são capacitistas, são racistas, são permeadas por discursos violentos, machistas, e o quanto que a gente precisa avaliar isso sobre o risco de estar materializando, às vezes, uma realidade que é violenta também nesses documentos que produzimos. Como que a gente compreende quem são os usuários da assistência social? Lá na PNAS tem a descrição, né, dos usuários da assistência social, tem a questão da vulnerabilidade. Na LOAS vai dizer que é para quem necessitar, mas, no senso comum, por que não há uma defesa do SUAS? Porque ele ainda é, né, compreendido como aquele sistema que vai cuidar de uma parcela da população, não de todos. E essa parcela é a parcela mais vulnerável, é a parcela da população que é pobre, né? É aquela parcela da população que é vista como quem não gosta de trabalhar, depende de programas sociais. E aí, o quanto que a gente, enquanto trabalhador do SUAS, precisa pensar sobre isso, porque vai atravessar a produção dos nossos documentos também. A gente sempre está buscando e discutindo sobre a necessidade de superar um histórico assistencialista que essa política tem. E ela tem um histórico assistencialista. E como que a gente vai desenvolver práticas emancipatórias sem reconhecer esse histórico da política de assistência social? E sem reconhecer também que a psicologia dentro do SUAS ela chegou um pouco depois. E a gente não refletiu muito sobre como fazer essa psicologia dentro do SUAS. A gente, às vezes, ainda tenta encaixar uma psicologia tradicional, clínica, medicalizante, né? Enfim. A gente precisa pensar também que, dentro do SUAS, enquanto uma política interdisciplinar, uma política intersetorial, a gente vai ter que reconhecer e estudar também muito. Para entender um contexto de violência, para defender direitos, aquilo que está lá na legislação, a gente vai ter que, pelo menos, entender um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ter que conhecer a Lei Brasileira de Inclusão, a gente vai ter que conhecer a Política Nacional de Assistência Social, a tipificação dos serviços. Quando eu tenho uma disciplina na universidade que chama Redes Socioassistenciais, ela é no 3º semestre. E aí os alunos ficam, eles fazem eu peço, né, para que eles façam uma anotação das siglas. E aí eles ficam, né, PAIF, PAEF, CREAS, CRAS, PNAS. E aí alguns perguntam, como que a senhora sabe tudo, decor já isso? Eu disse, é o tempo, né? A gente vai aprendendo, vocês anotem. E, além disso, a gente precisa relacionar ainda com a nossa profissão. E aí os cadernos, né, do CREPOP, que a gente trouxe alguns aqui antes e que já foi, né, comentado também que estão disponíveis, são uma das coisas que nos auxiliam muito, porque aí vai trazer a psicologia para dentro dessas políticas públicas e vai nos dar alguns direcionamentos. O primeiro serviço que eu trabalhei na assistência social foi o serviço de medidas socioeducativas em meio aberto. E aí eu formei em 2012 e o SINASE também é mais ou menos dessa época, né? Então a gente precisa estar também se atualizando o tempo todo.
além disso, esses materiais eles vão poder e devem ser utilizados na produção dos nossos documentos, né? Desde lá do estágio, os alunos dizem assim, por que tem que ter tanta referência teórica e técnica nesses diários de campo? Bom, porque é um treino, porque depois a gente vai precisar também, nos nossos relatórios, trazer novamente essas referências para os textos, né? Acho que não vou ocupar todo o meu tempo, né? Eu vou deixar mais um pouquinho também de tempo para a Dani. Queria já ir finalizando e trazendo uma reflexão final, assim, né? No sentido de que, já que essa produção de documento materializa a nossa prática, eu desejo que a gente possa encontrar na nossa atuação e, consequentemente, escrever mais sobre isso nos nossos relatórios, que a gente consiga ter cada vez menos relatos de violência, de preconceito, de opressão, de fome, de exploração, e que a gente possa falar mais das resiliências, da dignidade, da convivência, da humanidade, da coletividade e do cuidado. Parece que é um pouco utópico, né? E acho que, para a gente trabalhar no SUAS, a gente precisa ser utópico também, como que a gente vai conseguir trabalhar nessa realidade concreta que nos desafia, sem um pouco de esperançar, né, que foi trazido também hoje cedo, sem essa vontade de transformar o mundo, enfim. Tem uma frase que eu uso também para finalizar algumas disciplinas, né, e costumo colocar num cartãozinho também para reflexão, que é da Nise da Silveira. E ela diz assim: é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. A Joana, uma das minhas alunas, ali na hora do intervalo, ela disse assim: prof, às vezes a gente faz psicologia por amor, mas às vezes a gente faz por ódio também. Então, é isso, né? É a gente se indignar, é a gente se espantar com essa realidade que está posta aí, para que a gente consiga transformá-la, né? Nós, psicólogos sociais e comunitários, nós, trabalhadores do SUAS, a gente quer mudar a realidade. E eu acredito que a gente vai conseguir, mesmo que demore. Obrigada. Muitas reflexões, né? Fechou com chave de ouro, Josi. Porque, na verdade, a indignação é que também nos move para não naturalizar a violência e poder lutar no combate dessas violências, né? E esse resgate histórico de fazer relembrar sobre a nossa atuação, sobre o porquê de ingressar na psicologia, tudo isso desperta, faz refletir sobre a nossa luta e sobre os nossos objetivos e o que nós buscamos na nossa prática. A responsabilidade em materializar o documento, né, Josi? Porque, às vezes, não se damos conta o quanto isso impacta naquela família. E essa responsabilidade, muitas vezes, na prática, esquecemos. Porque acabamos se acomodando, muitas vezes, àquela rotina, que às vezes é natural moldarmos diante daquela rotina, que aquela rotina vem carregada, muitas vezes, de exaustão, de cansaço, em você lutar, 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 e muitas vezes não ser ouvido, né? Então, isso também faz o nosso corpo se adaptar a uma situação de exaustão e acabar provocando uma insensibilidade do outro. Então, que possamos fazer essa reflexão importante que a Josi nos provocou. E agora também vou passar a palavra para a Daniela, para poder
contribuir com essa parte, depois dessa reflexão do resgate histórico e sobre a nossa atuação. Fique à vontade, tá, Dani? Boa tarde. Eu me chamo Daniela, sou trabalhadora do Conselho, estou lá desde 2018. Vou fazer minha autodescrição, desculpa. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, atualmente presos, e visto uma camisa vermelha. Hoje eu venho trazer uma fala e fico muito honrada de dividir a mesa com essas duas trabalhadoras maravilhosas aqui. Disse para a Josi que seria fácil falar depois dela. Eu acho que toda a parte da reflexão ética, né, está contemplada pelas falas de hoje de manhã, pelas falas da Josi, das duas Joses. Pode passar, Pri. Pode passar 2 vezes. Os objetivos da minha fala, então, hoje, é trazer um pouco do significado, né, o que significa produzir um documento. Né, vou passar rapidamente nessa parte, acho que considerando tudo que já foi trazido, né, todas as reflexões que fundamentam essa questão. Mas acho que é importante, enquanto trabalhadora desse sistema, e apresentar a resolução, né, que vem no segundo ponto, né, quais são as regras da elaboração de documentos, o que significa essa resolução que nós temos, que é a Resolução 6 de 2019, do Conselho Federal, e tentar buscar ali um pouco do que, na minha experiência no CRP, costuma surgir em torno dos desafios, né, da aplicação contextual da produção de documentos. Né, quais são os desafios que costumam chegar no telefone da COF, né, da Comissão de Orientação e Fiscalização, que é onde eu atuo junto com a Sara. Pode passar. Aqui nesse slide, eu trouxe um pouco dos significados. Né? São palavras que vocês vão reconhecer na parte inicial da resolução do Conselho Federal, da Resolução 6 de 2019, e que trazem as premissas, né, dos conselheiros, de todo esse sistema que democraticamente constrói, né, esse sistema de regras que a gente precisa respeitar na nossa atuação profissional. Então, se vocês lerem aquela parte dos considerandos, considerando isso, considerando aquilo, vocês vão encontrar um pouco das preocupações que mobilizaram o Conselho, né, o Sistema Conselhos de Psicologia, a produzir e atualizar sempre essa resolução. Bom, a psicologia, né, lida com demandas sociais complexas, acho que é chover no molhado falar sobre isso, né, depois de tantas falas maravilhosas que a gente teve, que exigem, né, das profissionais, em qualquer contexto que seja, uma atuação crítica, transformadora, e isso, muitas vezes, se materializa na elaboração de documentos. Isso casa com a segunda questão, que é a inserção profissional em serviços públicos, que é cada vez mais profunda, né, da psicologia, e que nos leva a participar, enquanto profissionais, de um sistema, querendo ou não, burocratizado, que, para fornecer, para garantir determinados direitos, acessos, benefícios, exige das profissionais a elaboração de documentos. Então, esses documentos vão subsidiar, em última análise, a tomada de decisões, né, de quem tem poder para isso, sobre a vida das pessoas. E aí tem todo o impacto social, né, da produção de documentos, e aí entra o papel do sistema conselhos de pensar, bom, se essa é uma atividade que tem tanto impacto social, a gente precisa, enquanto sistema conselhos, estabelecer regras mínimas, básicas, para subsidiar os profissionais nessa análise e nessa produção, né, considerando todas os princípios da nossa profissão, né, toda a responsabilidade social da nossa profissão. E aí vem a questão da autonomia. Né? Eu gosto de pensar assim, a Resolução 6 de 2019, ela propõe uma estrutura generalista, que serve para todo e qualquer psicólogo,
da clínica até a política pública mais complexa. E essa estrutura ela precisa ser utilizada com autonomia e responsabilidade, que é uma condição inegável para a produção qualificada de documentos. Então, a mágica, quem faz são vocês. A resolução ela traz uma estrutura que precisa ser respeitada para que a gente consiga se comunicar reconhecendo o trabalho, né, que foi realizado pelo colega. Então, são padrões de comunicação que a gente vai precisar reconhecer sempre que pegamos um documento produzido pelos nossos colegas. De todas essas preocupações que eu trouxe, então, surge a resolução, né, número 6 de 2019, que institui as regras para a elaboração de documentos, estabelece quais documentos todas nós podemos produzir enquanto psicólogas. Não podemos produzir documentos diferentes disso. São nossos padrões de comunicação profissional. Essa resolução ela não deve ser compreendida de forma isolada, né, assim como qualquer resolução do sistema conselhos. É uma norma correlata ao Código de Ética. E as demais resoluções, né, aqui eu trago outras duas que são bem importantes para a questão da elaboração de documentos, que é a do registro documental, que é a 1 de 2009, e a 31 de 2022, que estabelece, né, a avaliação psicológica. Então, todas as resoluções elas devem ser compreendidas dentro desse complexo sistema, né, interligadas entre si. Mas é preciso dizer que o documento psicológico ele é diferente dos documentos administrativos, de documentos informativos, que, por vezes, a gente é solicitado a produzir pela gestão, né, pelos nossos gestores imediatos, relatórios acerca de quantidade de atendimentos, enfim, né? Os documentos psicológicos eles são aqueles que decorrem da prática profissional, né, do atendimento em si, do acolhimento de uma determinada família, da execução de uma determinada técnica, de uma prática, são fruto do trabalho em si da psicologia, né? Então, são esses documentos que a resolução vai normatizar. E acho que é importantíssimo dizer aquilo que a Simone estava trazendo hoje, né? O sistema conselhos é formado por todos nós, por todas nós. Isso significa o quê? Nem sempre essas estruturas elas vão dar conta da realidade. A gente tinha uma resolução antiga, que era de 2003, e ela foi atualizada agora em 2019, e ela provocou, né, nessa atualização, foram feitas mudanças justamente para atender à realidade do trabalho da psicologia, que não mais se resume à avaliação psicológica, a elaboração de documentos não decorre apenas da avaliação psicológica, mas sim de uma série de outras práticas, né, que precisam de uma estrutura adequada para serem apresentadas, né, na forma de documentos. E isso significa o quê? Que a gente precisa participar do sistema conselhos para trazer as inquietudes, para trazer as nossas dificuldades e sugerir, principalmente, modificações que venham a adequar essas normas cada vez mais à nossa realidade, que elas venham ser instrumentos da prática cada vez mais adequados, mais condizentes com as nossas responsabilidades e necessidades. Como eu disse antes, né, a resolução ela apresenta princípios éticos, né, muitos retirados do Código de Ética, não vou me alongar nisso. E aí tem os princípios técnicos e de linguagem técnica, que eu vou trazer um pouquinho. Um documento psicológico de comunicação externa, ele é um ato motivado, né? Então, ele é solicitado, ele é diferente do registro documental obrigatório estabelecido lá pela Resolução 1 de 2009, né? Ou seja, os prontuários, registro exclusivo, prontuário único,
que devem ser produzidos independente de solicitação. Todo e qualquer psicóloga, em qualquer área, precisa registrar documentalmente seu trabalho, seja na forma de prontuário único, né, de acordo com a necessidade daquele caso, daquela situação, do processo de trabalho que eu realizo na prática. O documento que nós vamos tratar aqui, ele é um ato motivado, seja pela necessidade, como a Josi falou, né, de determinadas políticas que vão colocar responsabilidades para os profissionais, né, de comunicar autoridades a respeito da ocorrência de determinadas situações, de violações de direitos, ou pela solicitação direta, né, que costuma acontecer muito, de autoridades, de pessoas envolvidas, né, no processo de trabalho. Então, é sempre um ato motivado. Isso é muito importante para a elaboração de documentos. A escrita não é qualquer escrita, não é qualquer relato, né? É uma escrita impessoal, na terceira pessoa, objetiva, organizada e acessível aos sujeitos. Não adianta escrever em psicologuês, fazer grandes elucubrações e que as pessoas não compreendam aquilo que está sendo escrito. A simplicidade ela é objetiva, né? Então, quanto mais a gente conseguir atingir, né, o nosso objetivo de forma transparente com os sujeitos que participam dessa situação, é melhor. Afinal, comunicação ela só se efetiva quando o sujeito do outro lado consegue compreender aquilo que está sendo dito, né? Então, não devem ser incluídas, obviamente, né, afirmações sem sustentação, juízos de valor, etc. Documentos psicológicos eles devem refletir a prática profissional, e a prática profissional ela é uma prática que está ancorada, né, em todas as responsabilidades do Código de Ética. Então, a gente não pode simplesmente sair escrevendo aquilo que acha, né, precisamos ter fundamento para registrar a nossa prática. E outra questão também que é muito importante, que é o conteúdo ser coerente com a solicitação. Para isso, a gente precisa conhecer a solicitação do documento. É muito comum, o que eu escrevo no meu documento, o que eu posso, até onde eu posso ir, para não quebrar o sigilo. Isso é muito comum nas nossas ligações que a gente atende na COF. E é muito difícil conhecer-se, saber exatamente o que dizer, sem conhecer a solicitação, né? Qual informação foi solicitada para você? Qual pergunta foi feita? O que essa pessoa deseja com esse documento? Então, se eu não sei exatamente aonde ela vai utilizar esse documento, com qual finalidade esse documento está sendo solicitado, eu vou ter muitas dificuldades para responder, né, a essa solicitação. E eu preciso considerar essa solicitação para conseguir elaborar um documento, né, que não vá provocar impactos negativos, né, na vida desse sujeito. Outra questão muito importante que a Resolução 6 de 2019 traz, ainda na parte dos considerandos, é uma diferenciação entre o processo de avaliação psicológica e o raciocínio psicológico. Antigamente, a gente tinha, na Resolução 7 de 2003, que todo e qualquer documento psicológico era decorrente de avaliação psicológica, tirando a declaração. Bom, nem tudo é avaliação psicológica. E existem muitas práticas que fundamentam a elaboração de documentos. Então, foi feita essa diferenciação conceitual, que eu acho que é importante trazer. Eu não vou ler diretamente, porque isso está disponível, né, e acho que é importante vou deixar vocês curiosos e fazer vocês acessarem a resolução. Mas é importante essa diferenciação para que a gente possa reconhecer uma série de outros processos de trabalho, né, que não só a avaliação psicológica e que demandam, contextualizam e fundamentam a produção de documentos psicológicos. E isso vai ser muito importante para a gente pensar as estruturas posteriormente que eu vou falar. Gente, ficou bem pequenininho. Não era para ficar assim. Mas, enfim. Aqui eu trouxe um pouco das estruturas que nós temos disponível, então,
pela Resolução 6 de 2019. A primeira, lá em cima, é a declaração. É o documento mais básico que a gente tem, mais burocrático, mais simples. Ele serve, né, para atender às solicitações, por exemplo, de comparecimento, né, a pessoa precisa informar no seu trabalho que compareceu ao serviço, que esteve presente em determinada consulta, em determinado atendimento. Então, é um documento que, inclusive, é vedado o registro de qualquer informação sigilosa nesse documento, né? É um documento meramente burocrático. Já o atestado psicológico, que vem logo em seguida, é o contrário. Ele é um documento sintético, porém extremamente complexo. E a complexidade dele é porque é um documento decorrente, inclusive, de avaliação psicológica, ou do raciocínio psicológico também, mas que vai estar amparado, resguardado pelo registro documental da psicóloga. Então, existem situações em que a pessoa, em determinados sistemas, né? Vou citar um aqui, do trabalho, por exemplo, né? A pessoa precisa de um documento que ateste que ela está apta a trabalhar em determinadas condições. A psicóloga vai realizar uma avaliação psicológica, né, com essa pessoa, vai aplicar uma série de instrumentais, mas ela não vai produzir um laudo, ela não vai quebrar o sigilo acerca de todas as informações que ela coletou. Porque aquele demandante, a empresa que vai empregar essa pessoa, ela precisa somente saber se essa pessoa está apta ou não. Então, é uma forma de resguardar o sigilo a respeito das informações que foram coletadas sobre essa pessoa, né, considerando o contexto onde esse documento vai circular, mas, de certa forma, apresentando aquela pergunta, né, a resposta para a pergunta que foi feita. Então, essa pessoa está apta para trabalhar nessas condições? Por isso que eu digo que o atestado psicológico ele é um documento sintético, porém muito complexo. E a complexidade dele vai ficar resguardada no registro documental obrigatório, né, no prontuário, em todos os dados coletados durante a avaliação psicológica ou durante o processo de atendimento daquela família, enfim, que precisa, muitas vezes, se ausentar por uma situação de crise, a criança precisa se ausentar da escola, então a psicóloga tem esse instrumento, né, por mais que ela não tenha feito uma avaliação psicológica, ela tem no seu registro documental que ela acolheu essa pessoa em determinado sofrimento e que essa pessoa precisa de um afastamento das suas atividades para poder se recuperar. Então, ela pode fazer uso desse documento, né, para garantir essa condição. Sempre resguardando o prontuário como registro e meio de prova, né, do trabalho que foi realizado. Não veio do nada, né, esse documento, por mais simples que ele seja. O relatório está em destaque, não é à toa, porque a gente está falando do SUAS, e acho que é o documento mais usual no SUAS. Eu chamo o relatório de Coringa. Ele é o nosso documento mais aplicável, digamos assim. Ele não decorre de avaliação psicológica, né? Mas é uma estrutura pela qual qualquer outro processo de trabalho pode ser informado, né? Então, ele comunica informações sobre um trabalho finalizado ou em andamento, com finalidades informativas ou de intervenção pontual, produzir um encaminhamento, uma orientação, uma sugestão, né, ao determinado serviço, enfim, intervenções pontuais que sejam necessárias, né, de acordo com aquilo que eu percebo naquela situação. O relatório aqui é importante dizer, né, que é diferente, como eu disse anteriormente, de documentos administrativos, né, que vão ser solicitados da psicóloga também como, muitas vezes, trabalhadora de uma determinada equipe, de um determinado serviço, e que precisa prestar contas, né, do trabalho que realizou, e aí
numa finalidade administrativa, meramente. Então, esse relatório não é administrativo, ele é psicológico, né? Porque ele decorre justamente da aplicação, né, dos processos de trabalho realizados com os sujeitos, com as famílias, no nosso ambiente de trabalho. Já o laudo psicológico, que está ali menorzinho, ele, sim, é decorrente de avaliação psicológica, né? Sempre que é feita uma avaliação psicológica, resulta no laudo psicológico. Nem sempre ele é emitido, necessariamente, né? Porque, como eu disse antes, muitas vezes o documento que vai ser emitido é o atestado para que a pessoa possa realmente efetivar, né, o seu objetivo com aquele documento. Mas o laudo psicológico é aquele documento, então, que reúne, né, todos os dados, os processos realizados, né, de coleta de dados, as análises realizadas pela profissional, e vai trazer toda a complexidade desse trabalho e apontar as conclusões a partir, né, da aplicação de todos esses métodos. Então, é por meio do laudo, né, que a gente tem o resultado da avaliação psicológica. E o parecer, por último, ele é um pronunciamento. É importante dizer isso. O parecer ele não decorre do atendimento diretamente aos beneficiários do serviço. Ele é muito um pronunciamento profissional. Em muitas situações, a psicologia vem ganhando cada vez mais destaque. Isso é muito importante, muito positivo, né, para os profissionais da nossa categoria. O nosso pronunciamento tem sido cada vez mais solicitado acerca de questões que muitas vezes vão impactar determinadas decisões, né? Então, eu sou solicitada a responder sobre a coerência de uma determinada técnica a determinada avaliação, por exemplo. Eu sou solicitada a responder sobre os impactos de determinado fenômeno na vida das pessoas, e eu vou fazer isso por meio do parecer psicológico, né, que é um pronunciamento teórico-técnico, fundamentado cientificamente, sobre uma questão-problema. Então, não decorre do atendimento propriamente dito, mas, sim, de uma análise teórica a respeito daquela questão-problema que foi me direcionada. Aqui eu tentei trazer... essa tabela é um rascunho que a gente pretende, muito em breve, conseguir aprimorar e trazer a público, né? Mas eu resolvi trazer assim mesmo, para falar um pouco da estrutura propriamente dita desses documentos. Essa primeira coluna, ela vai trazer as informações mínimas, né, que os documentos que a Resolução 6 de 2019 determina para cada uma dessas estruturas. Então, vocês vão perceber que, em todos os documentos, vai ser necessário que eu identifique as pessoas que foram atendidas, quem foi o solicitante. Nem sempre o solicitante do documento é a pessoa propriamente dita, né? Muitas vezes é o Poder Judiciário, são empresas, instituições que precisam daquela informação para produzir alguma decisão, né, sobre a vida das pessoas. Preciso dizer da finalidade para a qual eu fui solicitada, né? Então, por isso que falei anteriormente, é preciso a gente conhecer a finalidade para a qual a pessoa pretende utilizar esse documento, né? Para que ele me foi solicitado, porque isso deve constar, isso é protetivo para mim enquanto profissional, porque a partir disso eu declaro que eu produzi essas informações com esta finalidade e não com outra, né? E a autoria, né? Fui eu que fiz. Colocar o seu nome e as suas credenciais, né, profissionais. A descrição da demanda, né, o que motivou o processo de trabalho, o que motivou o pedido desse documento, né, e esmiuçar um pouco melhor essa questão. Isso vai fazer parte de determinados documentos, dependendo da complexidade desse documento. Os procedimentos,
né, eu preciso explicar o que eu fiz, né, em determinadas estruturas, principalmente no relatório e no laudo psicológico, para dizer de onde eu tirei as minhas conclusões, né, quais foram os processos de trabalho que eu realizei, a minha análise propriamente dita, né, com base em toda a fundamentação teórica que eu possa utilizar. E isso é muito importante, já adiantando algo que vai estar mais para frente, mas eu acho que traz segurança. Isso que a Josi falou sobre exigir dos alunos, né, a fundamentação teórica nos seus documentos, gente, é isso que protege a nossa autonomia profissional. A gente dizer da onde partem as nossas análises, né? Quando nós somos questionados, a gente tem como dizer, olha, eu estou amparada em tal e tal questão, em tal e tal legislação, autores e entendimentos da psicologia. Eu não falei isso do nada, eu não estou sozinha, né, e eu estou amparada tecnicamente para fazer essas análises que eu estou fazendo. Então, pode ser chato, mas é aquilo que nos protege no final das contas. As nossas conclusões, né, então, cada documento vai ter um tipo de conclusão. As referências, né, sempre em nota de rodapé, para que a assinatura do documento seja a última coisa do documento, acho que é evitando adulterações, né, que é sempre um risco, e um encerramento do documento com questões de numeração, de assinatura, enfim. A gente vai aprimorar essa tabela e, em breve, vamos disponibilizar no site do CRP. Pode passar. Eu trouxe aqui algumas reflexões sobre o relatório multiprofissional, que também está normatizado por essa resolução. É importante dizer que, mesmo em trabalhos multi, inter, transprofissional, a gente precisa pensar que existem procedimentos que são próprios da psicologia, existem análises que são próprios da psicologia, e a gente precisa identificar esses procedimentos e análises. Quando nós elaboramos um documento, por mais que ele seja multiprofissional, caso exista, né, caso eu tenha realizado algum trabalho privativo da psicologia, eu tenha alguma análise privativa da psicologia para expor, eu devo fazer isso em separado, e não para criar fronteiras, para criar barreiras, né, em relação às demais profissões, mas, pelo contrário, para que eu possa me manifestar de forma autônoma e resguardando, né, os limites da minha atribuição enquanto psicóloga. Então, nós somos psicólogas e tem determinados assuntos que nós não dominamos, né? E aí a gente precisa ter essa noção de que, quando vamos falar em nome da psicologia, a gente precisa respeitar, fazer análises próprias da nossa área. Então, é um cuidado que também é exigido na elaboração de relatórios multiprofissionais. Mas acho que o mais importante dessa produção multiprofissional é a questão do trabalho em equipe, que sempre traz a dificuldade, né, acerca da diferença de conceitos, de conhecimentos, que vão suscitar desafios dos mais difíceis que a gente possa imaginar, né? Trabalhar em equipe é sempre um desafio, estar conectado com pessoas que nem sempre compreendem os conceitos de onde a gente está vindo, os quais a gente defende. Então, é nossa responsabilidade, né, enquanto psicólogas, defender e conhecer, né, esses conceitos para poder explicar isso para os nossos colegas, também sempre se colocando numa condição de humildade, né, de saber reconhecer que não somos conhecedoras de tudo e que é nesse diálogo que a gente formula, né, as melhores conclusões para os casos. Bom, produzido o documento, depois, né, existem uma série de procedimentos obrigatórios. Eu não vou me deter aqui nessa parte, porque a resolução ela explica
muito detalhadamente. Mas o protocolo de entrega do documento é muito importante. Quando eu vou entregar esse documento, ter um registro de quem recebeu esse documento, né, e qual o documento que ele recebeu, ter esse registro guardado no meu prontuário, como meio de prova do trabalho que eu realizei. Fazer a entrevista devolutiva, né, que é uma exigência para determinadas estruturas, e que significa uma condição de respeito, né, por aquele que recebe o documento ou por aquele que foi objeto daquela produção e que precisa compreender o que eu escrevi sobre ele. Pode passar. E aí vem os desafios, né, da prática, principalmente no SUAS. O que a gente mais recebe no CRP são as solicitações das autoridades e o transborde da justiça, né? A justiça, nem sempre, os magistrados nem sempre, aliás, não vou falar besteira, nem sempre entendem o trabalho que é feito no SUS e no SUAS. E, como foi falado anteriormente, a gente precisa defender esse trabalho, sempre partindo de um ponto coletivo, né? Contando com o apoio dos nossos colegas, das nossas chefias imediatas, respondendo de forma institucional a esse pedido e não de forma individual, porque nós temos legislações que amparam essa negativa, não estamos sendo insubordinados, mas estamos respeitando, né, os limites da nossa atribuição. Algo que o Código de Ética nos coloca muito, que defende muito, né, a questão da preservação dos vínculos. Quando o sistema de justiça solicita perícia dos psicólogos que compõem o SUAS, o que isso significa? Significa, na prática, que aquele psicólogo ele está maculando, digamos assim, o vínculo que ele precisa, por força da política onde ele trabalha, que ele precisa desenvolver com aquela comunidade, ou que ele já tem. Por quê? Para ser parecerista de um determinado caso, eu não posso ter vínculos anteriores com essa pessoa. E, posteriormente, os meus vínculos eles vão estar, de certa forma, influenciados a partir do resultado desse processo pericial. Né? Então, se isso vai prejudicar os objetivos do trabalho, né, na política onde eu atuo, onde eu trabalho, não só naquele momento específico, mas no resto da semana, digamos assim, isso não pode ser executado por mim. Né? E não sou eu que estou dizendo, é o Código de Ética da nossa profissão. Então, a gente precisa saber responder isso, mas saber responder com fundamento técnico. Né? A atuação multiprofissional né, e as dificuldades práticas, que eu já falei anteriormente, de trabalho em equipe, e as demandas complexas e imprevisíveis, né, porque a realidade se apresenta para nós alheia a qualquer regulamentação. Então, pode ter regulamentação, pode ter lei, pode ter teoria, mas a prática sempre vai nos surpreender e sempre vai nos exigir uma reflexão crítica, uma reflexão criativa, nova, para a gente conseguir responder aos desafios que são colocados. Eu trouxe aqui algumas boas práticas para auxiliar a elaboração de documentos, com base em tudo que a gente também atende no CRP, né? Conhecer o Código de Ética e todas as resoluções, legislações, enfim, porque é isso que vai amparar, né, o nosso trabalho e aquilo que a gente vai materializar nos documentos. O trabalho em equipe, né, a corresponsabilidade pelos casos, pelas decisões, estabelecer acordos transparentes para que a pessoa que vai passar pelo processo de trabalho compreenda quais são os limites da minha atuação. Eu não vou poder, daqui a pouco, trabalhando no SUAS, emitir um laudo. Então, se a pessoa compreende o meu processo de trabalho, fica mais fácil, quando ela me solicita algo que não corresponde ao meu processo de trabalho, explicar, olha, isso eu não posso fazer.
compreender profundamente a solicitação do documento, avaliar quem tem direito a solicitar informações, não é qualquer pessoa, né? A quebra de sigilo é uma questão muito perigosa, né? Buscar supervisão e aprimoramento e sempre apoio da equipe técnica do Conselho, que eu represento, tenho o maior orgulho de representar aqui. Não fiz esse trabalho sozinha, né? É um trabalho que eu trago junto com muitas colegas que já passaram ou que ainda estão no Conselho. E é isso, gente. Eu tentei trazer um pouco dessa resolução, que, assim, como eu falei, a mágica é feita pelas profissionais que estão diretamente no contexto de atuação, e essa resolução se aplica a todo e qualquer contexto de trabalho. Então, a gente precisa fazer ela ganhar vida, né? E eu estou lá no CRP à disposição para auxiliar nos desafios, né, na reflexão que se faça necessária diante de todos esses desafios, né, que vêm sendo colocados aqui hoje. Aqui tem alguns documentos, né, principalmente os atos oficiais do Conselho Federal. Todas as resoluções precisam ser pesquisadas nesse site para que vocês tenham acesso à última versão, digamos assim, da resolução, porque são atualizadas, né? Muitas acabam perdendo a vigência quando são publicadas novas resoluções, então aqui é o lugar mais seguro para essa busca, fora todos os outros materiais que a gente tem nas nossas mídias, inclusive no YouTube, com eventos, enfim, que vão trabalhar essa questão, né, não só da elaboração de documentos, como tantas outras, e que nos ajudam a compreender o caminho histórico dessas resoluções e enfim, de todos esses materiais. Obrigada. Obrigada, Dani, pela tua contribuição. E também é muito importante o apoio que o CRP dá, né? Porque, às vezes, o profissional se vê sozinho da situação e não lembra, muitas vezes, que tem ali o conselho que pode ajudar e apoiar. E também a supervisão, estudar, estar atento, né, a todas essas demandas técnicas. Então, eu não vou me alongar muito, até porque nós temos um tempo, depois tem o coffee break.